Bora pessoal, continuando, só alertando que agora estou com um arquivo novo e vou trabalhar com uma outra fonte de dados para trazer outros exemplos para vocês, ok? Então vamos lá. Agora eu vou importar um arquivo do Excel. Então vou lá em obter dados, vou escolher Excel. Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês a planilha que eu vou estar importando. Então ela tem uma aba chamada carga 1 e tem uma outra aba chamada carga 2. Ambos têm desafios para nós, né? Lembrando que quando os dados estão assim na horizontal, já na planilha, isso não é uma forma mais adequada para a gente poder estar trabalhando, né, com o Power BI. A gente sempre deseja ter uma estrutura com uma tabela na vertical com os dados, né? E aqui tem algumas sujeiras, né? Eu tenho nessa planilha do Excel, né, uma primeira linha em branco, tem um cabeçalho aqui, tem um total, né? E eu vou fazer tudo isso no Power BI, né? Eu tenho tanto um total aqui na última linha, também como na última coluna. Então a gente vai estar fazendo um pouco o processo de limpeza e também pivoteando esses dados de uma forma colunar. E na carga 2, eu tenho algo próximo do que eu gostaria, porém, quando eu tenho aqui, ó, região centro-oeste, né, aqui pelo formato do relatório já subentende que de baixo também é centro-oeste, mas eu preciso informar que aqui é centro-oeste, né? Depois eu tenho uma linha em branco também, linha em branco, então isso não ajuda a gente estar trabalhando, e aí a gente vai também fazer umas etapas de transformação para ajustar esses dados, ok? Então vamos lá. Estou aqui com o Power BI, vou abrir nossa fonte, vou lá em Excel e vou pegar o arquivo 000 completar, que vai estar aí disponível para vocês, ok? Então, abrir. Antes, nós importamos um arquivo texto, né, tendo, né, apenas uma informação. Agora, quando eu faço a carga de um arquivo de Excel, ele entende que cada aba é uma planilha. Então, a carga 1 está aqui os dados, já conforme ele entendeu aqui para nós, e a carga 2 também conforme ele entendeu para nós. Eu poderia estar fazendo a carga em duas etapas. Primeiro eu carrego a carga 1 e depois a carga 2, né? Ou clico aqui e vou carregar as duas ao mesmo tempo. Agora, qual que é a próxima etapa aqui? Vou transformar esses dados. Então, transformar. Ele vai abrir aqui o Power Query para nós. Ele vai avaliar esses dados. Já abriu o editor e agora eu tenho aqui a tabela carga 1, carga 2. Eu posso vir aqui, renomear elas. Tabela 1, só para mostrar esse diferencial aqui para vocês. E tabela 2. Ok. Vamos fazer a transformação primeiro da nossa coluna aqui, número 1, né? Então, o que tem aqui para nós, né? Identificar a ordem que a gente vai fazer também é muito importante, para que a gente chegue no resultado com o menor número de passos, né, possíveis. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? A coluna 7, total, eu não quero. Então, eu vou eliminar ela. Então, vou clicar aqui com o botão direito e remover. Nota que existe alguns aceleradores aqui, né? Eu poderia, a partir dela, remover todas as outras, caso elas fossem maioria. Então, vou remover, no caso, essa coluna mesmo. Legal. Então, eu já tenho aqui os anos. E agora eu quero eliminar essa do total geral. E aí, o que eu vou utilizar aqui? Eliminar pelo filtro. Então, eu poderia estar utilizando aqui, simplesmente desmarcando essa opção e ok, notem que agora eu tenho o ano na primeira linha, né, e a região sul, centro-oeste, nordeste e norte nas demais linhas. Não tenho mais aqueles subtotais, né, que nós tínhamos anteriormente. Então, qual que é o próximo passo agora? Eu promover a primeira linha do cabeçalho, né, porque aqui ele ficou como dados do PIB, que ele pegou aquele cabeçalho, depois colocou aqui, né, coluna 2, 3, 4, eu não quero isso. Então, aqui, página inicial, usar a primeira linha,
como cabeçalho. E pronto, resolvemos o problema do cabeçalho. Agora a gente tem mais um problema para resolver. Transformar essas colunas aqui de ano em linhas. Então, para isso, eu vou selecionar a primeira, pressionar o Shift, seta para a esquerda e vou até 2014. Legal. Agora eu vou vir aqui em transformar e vou transformar colunas em linhas. E agora sim eu tenho a informação vertical. Eu tenho aqui o ano, aqui no caso eu vou precisar renomear, né? Conforme a estrutura anterior, então renomear, vamos colocar aqui região, a coluna. Agora eu tenho todas as regiões. Aqui, como a gente fez o pivoteamento, que isso estava em coluna, ele coloca como atributo, né? Então eu vou vir aqui em renomear, agora sim, essa é ano. E aqui é o valor. Notem que o ano ele entendeu como texto. Aqui então eu poderia estar colocando ele como número inteiro. Então fazendo uma transformação aqui dos dados, falando que o número é inteiro e os valores, né, que nós temos aqui. Ele pegou também como inteiro, poderia estar colocando, por exemplo, um decimal ou um decimal fixo conforme a nossa necessidade, ok? Legal, fizemos as transformações na tabela 1, deixamos ela na vertical, né, da forma adequada que melhor o Power BI trabalha com os dados. Legal, agora a gente vai vir aqui para a tabela 2. A tabela 2 também traz alguns desafios para nós. Olha aqui a questão da qualidade da coluna, né, pessoal? Lembra aqui, ó, verdinho que está correto e eu tenho 24 linhas, né, 83% dos dados vazio, que é esse detalhe aqui que nós temos. Como que a gente faz essa correção? Bem simples. A gente vai clicar aqui e a gente vai vir aqui nessa opção preenchimento e preencher para baixo. E o que ele vai fazer? Ele vai até onde que tem um valor. Deixa eu desfazer aqui a etapa e fazer novamente. O que o preenchimento faz? Aonde que está nulo aqui do centro-oeste, ele vai preencher centro-oeste até aqui. E depois ele para. Daí nordeste, nordeste, norte, sudeste e assim sucessivamente para cada etapa, né? Eu poderia também, aqui como está nulo, essas três colunas está nulo no PIB, eu poderia já também fazer aqui, ó, tirar a seleção de nulo, ou melhor, né? Eu poderia também estar fazendo mais um processo aqui, que seria a remoção das linhas em branco. Então, por exemplo, eu tenho linhas em branco aqui, mas linhas totalmente em branco são aquelas finais, né? Então, o que eu vou clicar aqui no PIB, vou vir aqui em página inicial, vou vir aqui em reduzir linhas, remover linhas, e eu tenho vários tipos de remoção, né? Remover linhas principais seriam o que tipo de linha? As superiores. Aí ele vai abrir aqui para mim uma caixinha e eu falo quantas linhas eu quero tirar. Deixa eu só demonstrar aqui. Remover linhas. Ele fala quantas linhas superiores você quer. No caso, vou cancelar, que não é isso que eu quero, mas para demonstrar aqui para vocês. Linhas inferiores ou alternadas, remover duplicatas, remover linhas em branco é o que eu quero aqui. Teria também a opção de remover erros, caso fosse um dos nossos problemas. Então, remover linhas em branco, pronto. Removeu as linhas em branco e aqui onde está nulo ficou. Agora sim, eu vou clicar aqui em região, vou vir em transformar, mais uma vez preenchimento para baixo e agora eu tenho os nossos dados completos, corrigidos também de forma vertical, né? Dois desafios aqui, né, com situações diferentes e nós conseguimos modelar os nossos dados, né, de acordo com o que a gente desejava. Agora eu vou vir aqui, fechar e aplicar. E vou salvar esse arquivo nosso aqui, que é mais para efeito de exemplo. Conforme eu falei, a gente vai investir bastante no Power Query, porque essa é uma parte que normalmente as pessoas têm muita dificuldade e precisam desenvolver muito bem essa habilidade, né, para fazer, né, os trabalhos. Então, vou dar no salvar como aqui. Esse vai ser o nosso PBX 002, completar. Né? E com isso a gente finaliza
a nossa aula aqui e continuamos com o próximo exemplo. Até mais! Bora, pessoal, continuando nessa aula um desafio, né, com uma base externa que eu peguei aqui num site chamado Gapminder, onde ele tem um histórico de 200 anos do GDP. E a gente vai aplicar aqui nessa base de dados um visual bem interessante, bem animado. Vou guardar a surpresa para vocês a hora que a gente começar, a hora que a gente de fato fazer, ok? Então vamos lá. Então temos aqui uma lista nessa coluna com mais de 200 países. E nas colunas, né, B, C, eu tenho aqui mais de 200 anos, né, com o índice do GDP, né, que foi acumulado nesses países. Ou seja, muita coisa, uma informação que está na horizontal, isso não é indicado, e a gente vai fazer o processo de transformação desses dados, bem parecido com o que a gente fez na aula anterior, ok? Então vamos lá, vamos para o Power BI, aqui vamos importar esses dados do Excel, apenas alertando que estamos com um arquivo novo do Power BI, começando do zero. Vamos lá em Excel, ele abriu aqui na minha pasta 001 GDP. Esse é o arquivo que vocês vão importar, fazendo exemplo aí junto comigo. Ok, vou escolher a aba Data, onde que tem os dados, né, que eu quero estar fazendo a importação. As outras planilhas são informações apenas de observação de texto que não interessa para nós, então só quero uma aba só. Transformar dados. Ok, então tenho aqui a minha tabela, vou renomear ela aqui nesse momento, vou colocar aqui tabela underline GDP, ok. Qual que é o próximo passo que eu vou fazer? Ele não reconheceu as primeiras colunas, né, como cabeçalho, então eu vou fazer isso, clicando aqui, promover as primeiras colunas como cabeçalho. A gente está vendo aqui, né, um pouquinho da qualidade, né, dos dados, né, tem alguns, né, que estão vazios, outros estão com erro, com base aí nas linhas, né, que foram lidas. Vamos pegar aqui mais para baixo, ó, tem muitas linhas, né, em branco, que era sujeira do sistema, né, e eu só tinha 200 e poucos países, né? Então a gente pode limpar, melhorar um pouco a qualidade desses dados, fazendo o quê? Tirando a seleção aqui dos registros nulos, ou melhor, a gente poderia estar fazendo aqui, ó, reduzir linhas, remover linhas em branco. Vamos fazer aqui esse processo e olha, ficou uma vazio só. Vamos ver se a gente consegue identificar ela, qual que é, o que aconteceu com essa linha. A última linha ele manteve, deve ser por algum detalhe que deve ter em alguma informação. Como tem muitas colunas aqui, vou deixar essa aqui, depois a gente vê como trata ela. Ok, aqui no país, né, assim, tem, quer dizer, perdão, nos anos, né, também tem, só que é inviável a gente tratar os anos aqui um por um, né? Aqui que a gente vai começar a fazer a mágica. Então, pressione o Shift e a tecla End e você vai selecionar todos os anos, ok? Feito isso, qual que é a próxima etapa? Transformar. E vamos transformar colunas em linhas. E aí a gente tem o atributo do ano e os respectivos valores. E notem que agora o Power BI corrigiu para nós aquela questão, né, dos valores vazio e em branco, né? Ele ignorou os que não tinha. Ao invés de eu ir em cada coluna, 200 colunas fazendo isso, com 2 cliques nós resolvemos um grande problema. Por isso que é interessante sempre ter a estratégia para você chegar mais rápido no seu objetivo. Então aqui eu vou só alterar o nome das colunas. Deixa eu clicar nela aqui, renomear, vou colocar aqui como ano, valor fica como valor mesmo, e aqui essa eu posso colocar como país, né, sendo o nome deles. Aqui eu poderia até colocar como o PIB, que é o valor que ele está calculando aqui.
Feito? Legal. Agora a gente vai vir aqui em arquivo, fechar e aplicar. E conforme eu havia mencionado para vocês, a gente vai fazer, né, uma visualização customizada, né, só para a gente entender como com poucos cliques e com pouco a gente consegue fazer algo bem impressionante dentro do Power BI. Eu vou importar um visual customizado. Para eu importar o visual customizado, eu preciso estar conectado. Caso você não tenha, né, uma conta do Power BI, eu estou disponibilizando aí uma pasta de visuals para vocês, né, de visuais, onde você pode importar. Então você pode vir aqui, importar o visual de um arquivo, caso você não tenha a conta. Você vai lá na pasta Visuals e você vai escolher esse Animated Bar Chart Race, PBIVIZ, ok? E você vai clicar e vai importar esse visual. E ele vai estar aqui para você. No meu caso, como eu tenho a conta, eu vou excluir o visual. Fixar sobre o painel, aqui, excluir ele. Opa, deixa eu só desafixar. Como não tem nada aqui, ele não está aceitando. Como não tem nenhum objeto vinculado aqui, ele não está aceitando, né, eu clicar aqui com o botão direito, né, e fazer a exclusão desse visual. Então, só vou demonstrar aqui, embora a gente vai ver muito mais isso, como obter mais visuais lá da loja. Então, aí eu colocaria, por exemplo, bar, vou colocar aqui racer, pesquisar, ou colocar bar, vamos ver se ele está disponível aqui. Opa, não está disponível aqui o chart bar. Vamos ver aqui, vou colocar aqui a palavra racer. Olha, no momento que eu estou gravando a aula, o visual não está, né, disponível, que ele é o bar chart racer, né? Ele não está colocando aqui para nós. Pode ser que depois, quando vocês forem fazer a aula, esteja disponível, mas caso não esteja, você pode importar o visual que eu estou deixando aí para vocês, ok? Mas está aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar nele, vou redimensioná-lo. Ok, e agora eu tenho aqui ano, país e o PIB. Então, todas as informações, né, que a gente vai utilizar na aba de relatório do Power BI, né, as tabelas ficam aqui nesse momento, né, nessa parte. Então, com o gráfico todo selecionado, vou pegar aqui o valor do PIB, colocar em value, vou pegar o país e colocar em name, e agora se preparem, vou pegar o ano e vou colocar aqui em período. Com isso, ele está lendo as informações e ele está gerando para nós um gráfico dinâmico que vai ter um autoplay, né, contando a história, né, pelo menos aqui, os top 10 países dos últimos 200 anos. E isso é bem legal, bem interativo, que a gente consegue ver a Holanda, Reino Unido, consegue ver a Itália, né? Como que fica a dança das cadeiras, né? Vamos dizer, os países mais ricos, contando a história dos últimos 200 anos que temos aqui. A gente tem essa outra aba aqui, que está aqui em formato, onde a gente consegue fazer algumas configurações. Enquanto o gráfico está rodando aqui, eu vou passar aqui para vocês. Então, tenho o gênero, que é o tamanho. A gente vai estar vendo isso aqui para um outro exemplo, mas eu tenho aqui Wish Visualization Settings, onde eu estou escolhendo aqui, né, default, né, de padrão, ele está colocando aqui o top 10, mas eu poderia, por exemplo, aqui colocar o top 15, e ele vai reajustar, né, esse arquivo para os 15 países primeiros. Duração, né, tá como 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, né, para cada ano. Então eu posso aumentar ou diminuir o quanto ele fica parado em cada ano, de acordo com este parâmetro aqui. Autoplay, né, eu posso estar ativando ou desativando. Então ele está parado, eu venho aqui em autoplay e depois ele vai iniciar o processo para nós.
Aí depois tenho para esconder o grid ou não, esconder números ou não, esconder o período, né, que ele coloca. Então tem várias outras funcionalidades. Não vou estar mexendo muito mais detalhes aqui, mas mais com relação às visualizações específicas, né? Mas a gente vai ver bastante isso, principalmente quando chegar na parte visual. Agora eu só queria dar, né, aí um gostinho para vocês aí do que a gente pode fazer. Isso é só o começo, a gente vai fazer coisas muito mais legais e interessantes aí durante o curso, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Bora lá, pessoal, continuando. Nessa aula, a gente vai utilizar mais um recurso do Power Query. Nós vamos aprender a fazer a união de tabelas quando vocês acabam importando elas de forma individual. Antes, quero mostrar aqui para vocês a base de dados que a gente vai estar trabalhando. Vai estar lá na pasta Merge 1 e dentro da pasta Merge 1 tem aqui, por exemplo, pasta 1. Então, eu tenho 4 arquivos aqui com a mesma estrutura. Vou abrir eles aqui para vocês darem uma olhada. Então, é um arquivo bem simples que tem informação do produto, data, zip, units, valor de revenda e qual o país. Todos eles têm a mesma estrutura, né, a mesma quantidade de campos com as mesmas tabelas. O que a gente vai fazer aqui é importar esses arquivos de forma individual e depois a gente vai fazer que, como eles têm a mesma estrutura, fazer com que esses arquivos se transformem apenas em uma tabela. Depois eu vou ensinar um outro método que seria o mais indicado, tá? Que seria o consumo de pasta. Mas como tem várias situações, né? Vou estar passando para vocês várias situações e sempre depois eu vou estar indicando, ó, é melhor fazer dessa forma porque você é mais produtivo. Mas muitas pessoas às vezes acabam pegando projetos, né, que acabam consumindo isso de uma forma às vezes equivocada e precisam fazer um caminho, né, mais longe para chegar no objetivo. Então vamos lá. Abrir aqui o nosso Power BI. Vou fazer o consumo do arquivo TXT. Vamos lá. Vamos lá em fontes, merge, pasta 1. Primeiro vou pegar aqui o arquivo CA Sales, que é a venda do Canadá. Fazendo a importação do arquivo. Nesse caso aqui, para eu agilizar o processo, não vou usar o processo de transformar, tá? Eu vou fazer aqui o carregar diretamente, até para vocês verem aí a funcionalidade, né? Quando eu faço esse processo de carregar, ele não acaba indo, né, abrindo o Power Query, ó. Já veio a tabela aqui e eu tô naquela primeira tela do Power BI. Então, tenho aqui o CA Sales, vamos lá novamente, importar mais um arquivo TXT, DE Sales. Ok, notem que a mesma estrutura, ele já entendeu tudo certinho aqui. Quando ele não entende, a gente só vem aqui e está fazendo, né, esse ajuste. Mais uma vez, vou fazer o carregar. Vocês vão notar aqui que vai aparecer mais uma tabela aqui. Só passando aqui pelo processo de importação, tá lendo ainda, trabalhando. Ok, ó, DE Sales, vou minimizar aqui para ficar mais curtinho aqui para a gente ver. Página inicial, obter arquivos TXT, agora FR Sales. Vou carregar, guardar ele fazer esse processo. E mais uma vez, vou importar o TXT e vou pegar o MX, que é as vendas do México. Legal. Só que eu quero agora, né, fazer tudo isso seja em uma tabela só. Então, a gente vai aprender daqui dessa tela ir lá para o Power Query. E qual botão, né, que a gente aciona? Esse transformar dados. Eu tenho as 4 tabelas aqui. Eu quero que essas tabelas se transformem em apenas em uma tabela. Então, vem aqui, transformar dados. Vai abrir o Power Query. Tenho as tabelas. Então, para a gente continuar aqui agora, eu vou clicar na primeira tabela, página inicial aqui do Power Query, e nós vamos vir aqui na opção combinar. Detalhe importante, eu vou vir aqui em acrescentar novas consultas, vim no detalhe
e eu quero acrescentar consultas como nova, porque eu não quero acrescentar as tabelas DE, FR e MX dentro da tabela CA Sales. Eu quero pegar as 4 tabelas e dessas 4 gerar uma nova, né? Eu poderia estar incluindo nessa própria tabela, a gente vai fazer num outro exemplo, né, que eu vou trazer, mas eu quero criar uma 5ª tabela a partir dessas 4. Então vamos lá, acrescentar novas consultas. Ele está abrindo aqui a opção se eu quero fazer com 2 tabelas ou 3 ou mais, é o meu caso. Então eu vou pegar aqui, adicionando, jogando aqui para cá, tem as 4 tabelas aqui agora. Vou clicar em OK. E ele criou uma nova tabela, né, acrescentar, e essa tabela contém a informação, né, vou pedir aqui para ele carregar tudo, tá lendo lá os arquivos, ó, Canadá, França e Germany, que são os 4 países. Então, quando você tiver um cenário que você tem tabela com as informações iguais e quer transformar isso em uma tabela só, esse é o melhor caminho, ok? Porque é muito difícil você consolidar depois dentro lá do DAX, difícil não, né? Vai ficar improdutivo, né? Porque dá para fazer, só que não é a melhor forma. O ideal é você sempre ter o mesmo assunto, colocar em uma tabela. Então, eu vou, por exemplo, aqui, renomear isso como fato venda, por exemplo, e essa é a minha tabela, né, partindo de outra tabela. O que a gente pode ver mais aqui de interessante? Ó, eu vou fechar e aplicar. E vocês vão notar aqui que o nosso campus vai aparecer, né, a próxima tabela, que é a de venda. Ele está fazendo a leitura aqui dos arquivos, né, consolidando a informação. Só vamos aguardar aqui alguns instantes, porque tem um volume razoável aqui de dados, né? E agora, olha aqui, apareceu a tabela Fato Vendas. E essas outras tabelas aqui, né, elas acabam não tendo mais necessidade de estar aparecendo aqui. Acaba até podendo gerar, né, uma dúvida para os usuários, né, quando for utilizar, porque está tudo aqui. Então, como que a gente faz para essas tabelas não aparecerem mais aqui, né? Então, a gente vai voltar aqui, transformar os dados. E aí a gente pode vir em cada tabela aqui e desabilitar a carga. Então, vou dar um continuar. Vou vir na próxima também, desabilitar a carga. Ele coloca aqui como se fosse um itálico, né? Mais uma vez, desabilitar a carga. Mais uma vez, clica aqui e a gente também desabilita a carga. Feito isso, vou vir aqui em fechar, em aplicar. E ele vai fazer um refresh aqui e olha só, as tabelas sumiram e eu tenho apenas a nossa tabela Fato Vendas aqui para poder tá trabalhando, né? Então isso ajuda, otimiza, isso faz parte do processo de otimização, né, do modelo, né? Isso é muito importante, a gente vai estar fazendo isso mais vezes durante o curso, né? Além de ocultar a tabela, a gente também pode, né, ocultar também campos específicos que às vezes eles só funcionam como apoio e não tem necessidade, né, de estar aparecendo, né, para o usuário. Vamos voltar aqui só mais uma vez em transformar os dados. A gente então tem aqui o nosso cenário, né, que está consolidado. Essa tabela aqui, ela depende das demais. Vamos ver aqui em exibição, a gente pode vir aqui, ó, em dependências de consulta. Isso ajuda a gente a entender um pouco o modelo que a gente está trabalhando. Então, aqui o que ele traz para nós? Deixa eu maximizar aqui até onde for possível. Eu tenho a nossa tabela Fato Vendas, eu cliquei aqui nela e ela depende da CA Sales, da DE Sales, da FR Sales e da MX Sales. E o legal, né, que você quer saber rapidamente, né, onde que estão os seus arquivos, você pode vir aqui, a CA Sales, tem um arquivo que está nesse local, o nome do arquivo e assim sucessivamente. Isso porque eu cliquei na tabela Fato Vendas, né? Se eu clicasse aqui na outra, FR Sales, ó, ele mostra o caminho da dependência.
Então isso ajuda você a ter uma ideia geral, né, de tudo que está acontecendo desse seu modelo. E se porventura a gente atualizasse os dados no arquivo TXT, né, existe mais à frente, a gente vai fazer a atualização automática, mas a gente pode fazer a atualização por aqui. Aí ele vai ler os arquivos e atualizar os dados. Então isso é dentro do Power Query. Vamos dar aqui um fechar e aplicar. E também a gente, caso já tivesse finalizado e não tivesse que fazer mais nada no Power Query, a gente tem aqui também o botão atualizar, que faz a leitura dos dados, né, e atualiza os arquivos caso eles tenham sofrido, né, alguma atualização. Então isso é a forma de você empurrar, né, fazer de forma manual a atualização, ler os arquivos, né, e ele já traz aqui atualizado, ok? Na próxima aula a gente vai aprender um outro recurso aqui trabalhando com essa mesma fonte de dados. Até mais! Bora lá, pessoal, continuando, utilizando o mesmo arquivo da última aula, agora a gente vai aprender a utilizar parâmetros para indicar o caminho do arquivo. Isso ajuda muito na questão da produtividade ou quando você troca de máquina ou realmente você precisa realocar, né, os seus arquivos. Então, a gente tem lá os nossos arquivos, por exemplo, né, lá na pasta merge 1, pasta 1, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar, copiar esses arquivos, dar um Ctrl X neles, vim aqui no merge na pasta 2 agora e vou copiar os arquivos para cá, Ctrl C, ou seja, os arquivos não estão mais na pasta 1 porque eu recortei eles de lá e coloquei na pasta 2. E o que vai acontecer agora? Vou abrir o Power BI, vou abrir aqui o Power Query, então transformar em dados, e o que vai acontecer? Olha aqui, ó, tudo marcando como vermelhinho aqui, ó, que significa que ele não localizou os dados, né? Se eu vir aqui em atualizar, olha aqui o erro, né? Ele está falando, ó, o data source não se encontra no local, né? Porque eu indiquei em todos os arquivos, né? Então, isso, se eu for aqui para o próximo, também vai dar erro, todos vão, né, dar o mesmo erro, porque o arquivo realmente não está lá, está correto. Como que a gente faria a correção, né, desse problema? Uma forma que daria trabalho seria eu vir aqui, por exemplo, na fonte de cada arquivo e falar que agora ele está na pasta 2. Ó, já está verdinho aqui, corrigiu. Vou vir aqui para o próximo, clicar aqui na etapa de fonte, né? Cada arquivo tem a sua necessidade, não, tem o seu caminho, né? Então, coloquei 2 aqui. Vamos ver aqui o que eu fiz errado. Merge 1, pasta 2. Deixa eu ver aqui o primeiro que acabou dando certo. Se porventura eu digitei alguma coisa errada, que é possível. Pasta 2, ok. Vamos vir aqui. Agora sim, volta aqui em fonte. Pasta 2, está verdinho. Acho que não tinha dado refresh ainda. Mais uma vez, sempre lembrando, a primeira etapa. Venho aqui, pasta 2, lembrando que esse é o caminho não produtivo, ok? Estou ensinando, né, como que normalmente as pessoas fazem para poder depois a gente fazer da forma correta, quer dizer, a mais indicada. E mais uma vez, né, aqui feito. Agora, se eu vir aqui nos arquivos, ó, clico, verdinho, ele está lendo, né? Essa é uma forma trabalhosa. Imagine se você tem um dataset com 10, 20 tabelas, né, penduradas e depois você tem que vir uma a uma e vir alterando. Então, para a gente resolver esse problema de uma forma mais produtiva, como que a gente vai fazer? A gente vai utilizar parâmetros. E como que nós fazemos isso? Então, estando aqui na página inicial, eu vou vir aqui em gerenciar parâmetros e vou criar um novo parâmetro. E eu vou dar um nome bem intuitivo para esse parâmetro, caminho, porque seria o caminho onde que está, né, os nossos valores. Tipo qualquer, valor sugerido também qualquer. Poderia até estar colocando texto, tá? Aqui vou colocar texto para ficar até mais explícito. E o valor atual, qual que é o valor atual que eu vou colocar aqui? Vou pegar o caminho aonde que está agora
que é esse aqui. Nossos arquivos estão ID, EAD, pasta, tal. Esse é o meu caso. Caso de vocês forem diferente, é só adaptar no caminho que vocês têm. Então, copiei o caminho, vou jogar aqui. Pronto. Agora eu tenho o nosso caminho. Então, adicionei um parâmetro, ele vai aparecer e esse parâmetro contém, né, esse valor aqui que a gente acabou de colocar. E agora, como que eu faço para atualizar? Agora, nesse ponto, para a gente atualizar, a gente vai vir aqui, na primeira vez somente, né, pegar em cada uma dessas fontes de dados e vir e colocar o atributo, né, do parâmetro caminho. E como que a gente faz isso aqui, ó? Clica em fonte, o arquivo a gente não altera, então vou eliminar todo esse trecho aqui, onde que está pasta, até o barra. Eu poderia ter colocado a barra lá no arquivo, no nosso parâmetro, mas no caso, como eu não coloquei, então eu estou deixando aqui. Ou melhor, eu acho que seria até melhor eu alterar. Vai dar um erro aqui, nesse instante, ok? Porque eu vou vir aqui mais uma vez em caminho, para facilitar, eu vou colocar uma barra aqui, para ele ter essa informação, ok. Aí eu voltei para cá, volto mais uma vez em fonte, e aí eu vou pegar aqui, ó, caminho, ele já até traz aqui o atributo, o e-comercial, para concatenar, e vou pressionar o Enter. E pronto, agora com essa variável aqui, né, ele já lê para nós o arquivo. Então agora eu vou vir no DE Sales, vir aqui em fonte, substituir essa informação até o nome do arquivo e colocar caminho e comercial para concatenar e entre as aspas duplas o nome do arquivo em si. Mais uma vez Enter e pronto, nosso arquivo já está lindo através desse caminho. Se ele não fosse fazer a leitura, daria vermelho aqui e não traria a informação. Mais uma vez, fonte, apago todo o caminho e eu coloco, né, o caminho original e coloco o parâmetro caminho e comercial e o nome entre aspas. Ok, fizemos. Agora eu vou aqui no MX, mais uma vez em fonte, apago a informação que eu não preciso, deixo só o nome do arquivo entre aspas e aqui caminho e comercial para concatenar os valores e com isso ele já entende. Ótimo. Agora a gente tem os nossos arquivos funcionando de forma correta. Agora a gente vai testar, né, essa funcionalidade. Como que a gente faz agora aqui? Ó. Mais uma vez, vou fazer o processo inverso. Estou na pasta 2, Ctrl X, peguei os arquivos aqui, vou lá na pasta 1 e joguei os arquivos lá. Ou seja, os arquivos foram alterados de lugar. Ó, vocês já estão vendo que já, né, tá dando erro aqui, o alerta falando que não está encontrando os arquivos. E agora, como eu estou utilizando o parâmetro, eu não preciso mais em cada arquivo e fazer a alteração. Eu só venho aqui em parâmetros. Agora ele está na pasta merge 1, perdão, tem um espaço aqui. E agora ele está na pasta 2. Vou dar um Enter aqui para ele salvar o parâmetro e pronto. Agora só vindo aqui nas telinhas, deu um errinho aqui, vamos ver o que é, pode ser que não salvou da forma correta. Deixa eu ver se o nome, né, está correto. Deixa eu ver aqui em gerenciar parâmetro, pasta 1, merge 1. Porque quando dá alguma coisa errada é porque provavelmente a gente digitou, né, algo, né, errado. Então deixa eu só pegar aqui o caminho todo, colocar ele aqui novamente, só para não ter problema. Dá um OK, gerenciar o parâmetro. Ok, agora eu vou vir aqui, esse está correto. Vamos ver se eu digitei, né, alguma coisa errada. Caminho, ok. Mais uma vez em fonte, ok. FR, fonte, ok. MX, fonte, vamos ver esse, né, que está dando errado. Ó, esse aqui eu coloquei um espaço a mais, ó, por isso que ele estava dando erro. Eu dei um Enter no lugar que eu não deveria.
Agora eu fiz a concatenação aqui, deu certo, já corrigiu. E é interessante que vai acontecendo alguns erros, porque eles acontecem no mundo real, e aí junto com vocês vou lá, né, olho passo a passo, identifico e trago para vocês. Então, quando necessário, muitas fontes de dados, utilizem, né, o parâmetro para facilitar vocês a fazerem a migração, mudança de arquivos. Isso acaba sendo muito útil, ok? Na próxima aula a gente continua com outro exemplo. Até lá! Bora lá, pessoal, continuando, só um complemento da aula anterior, né? Eu queria comentar com vocês que o arquivo da aula anterior salvei como 00 mesclar 1, ok? E eu queria mostrar aqui a dependência da consulta. É sempre interessante a gente estar olhando isso aqui para entender o modelo. Vou maximizar. E o que ele colocou de novo aqui para nós, né? O nosso parâmetro caminho, né? Então ele está aqui falando, né, quais são os arquivos, né, quais são as tabelas, né, que tem dependência desse arquivo aqui, né? Então quando eu clico em uma aqui, por exemplo, a DE Sales, né, ele fala que depende do parâmetro caminho, a tabela venda depende do Sales, que depende do caminho, que depende, né, do arquivo que já está apontado através aqui do nosso parâmetro. Então, mais a título de conhecimento, né, sempre verificar isso ajuda você a entender como que os dados estão organizados, ok? Então, vou fechar aqui esse modelo, a gente concluiu ele aqui e a gente vai abrir um novo, totalmente do zero. E agora a gente vai fazer aqui, aprender a importar os arquivos. A gente vai importar os mesmos arquivos, porém de uma forma diferente, muito mais produtiva. E como que é essa forma produtiva? Eu tenho lá aqueles 4 arquivos que nós já vimos, porém eles estão dentro de uma pasta só. Isso é bom, essa organização. Então a gente vai vir aqui em obter dados, mais. Vou vir agora em arquivo. Em arquivo eu vou selecionar a opção pasta, conectar. E aqui eu preciso informar um caminho. Então eu vou navegar, né, até aquele ponto. Meu computador. Aí eu venho aqui em fontes. No meu caso aqui é o merge 1, os arquivos estão na pasta 1, né, que a gente acabou de estar mexendo aqui, vou dar um OK. Notem que eu não apontei arquivo nenhum. E quando a gente faz o de pasta, é importante ressaltar, os arquivos têm que ter o mesmo assunto, né, e a mesma estrutura para poder funcionar de forma correta. Se não tiver, ele vai importar, só que depois talvez você tenha mais trabalho para fazer a separação, né? Então, por exemplo, uma pasta consolidada de vendas mensal, né? Por exemplo, a gente vai estar vendo isso um outro exemplo mais à frente. Uma pasta de compras, por exemplo, fechamento mensal. Você vai fazendo o fechamento e vai colocando lá. E aí o Power BI consome, né, esse arquivo. Vou dar aqui um OK. Aí ele já está entendendo quais são os arquivos, né, que estão lá dentro da pasta, falando que é um arquivo binário. Quais são os nomes desse arquivo, quais são as extensões, aonde que eles estão. E aqui a gente tem a opção combinar. Isso vale para o Excel também, se vocês têm um Excel, por exemplo, com fechamento mensal, mês a mês, ou arquivos separados com a mesma estrutura. Então, utilizando aqui a opção combinar, eu vou pegar aqui combinar e transformar. E aí ele vai abrir essa telinha aqui para nós e esse é o parâmetro, um dos mais importantes, arquivo de amostra. Ele está pedindo para eu selecionar um. Eu estou pegando aqui o primeiro. Normalmente a gente sempre usa isso. Ele já entendeu, né, o arquivo, o tipo, a vírgula. Não estou vendo problema nenhum aqui. Então eu posso, né, dar continuidade. Vou dar um OK. Isso ajuda a acelerar muito o nosso trabalho, né, fazendo dessa forma. Deixa eu aplicar aqui as alterações que ele está pedindo. Pode ser que no de vocês apareça sim ou não, né? Depende aí às vezes da versão. Está aplicando, carregando. Como são arquivos um pouco pesados, aqui ele já abriu. Agora eu vou abrir o Power Query, porque ele abriu e fechou, né, o
o nosso Power Query, vou vir aqui em transformar dados, e aqui eu tenho ó, pasta 1, e eu tenho todos os arquivos. Aqui tudo que ele fez, ó, parâmetro do arquivo de amostra, porque é o primeiro arquivo, transformar o arquivo, tudo isso ele faz de forma automática para a gente não precisa se preocupar. Mas aqui, ó, essa é a nossa tabela, pasta 1. Eu vou colocar aqui, vou dar reeditar ela, e vou falar que ela é a nossa fato venda, igual eu fiz lá na anterior. Ok. Legal. Aqui a gente também poderia, né, utilizar os parâmetros. Só para a gente conhecer aqui um pouco os dados, deixa eu pedir para carregar mais. Ele está mostrando aqui que todos os arquivos, né, são, né, de uma determinada ação. Só que ó, aqui a gente, o objetivo era só importar. Esse aqui é o nome do arquivo de origem, né, que normalmente é uma coluna que a gente poderia extrair. E, por exemplo, eu poderia pegar a sigla do país aqui, né? Como que a gente poderia fazer aqui? Embora eu tenha, né, o país aqui na última coluna, eu poderia pegar essa aqui, vir na parte de dividir coluna, ou melhor, antes de dividir a coluna, eu vou fazer uma cópia dessa coluna, né? Na verdade, eu vou duplicar ela para não ter problema, e aqui eu posso utilizar um dividir, usar o dividir. Na verdade, se eu usar o dividir, né, eu vou estar dividindo, por exemplo, aqui pelos 2 primeiros caracteres, gerando 2 colunas, né? Talvez não seja necessário só. Então, talvez aqui em transformar coluna, talvez eu utilizar aqui a extração. Os primeiros caracteres, por exemplo, vou pegar os 2 primeiros, que é a sigla do país, e pronto, né? Eu tenho aqui a sigla, só vou renomear, só para a gente relembrar aí algumas coisas que a gente fez na aula passada. E para a gente treinar mais uma vez aqui, vamos colocar o parâmetro, né? Aqui é uma situação diferente, né? Mas isso ajuda aqui para nós. Como que a gente pode estar colocando o parâmetro aqui? A gente vai vir então mais uma vez, ó, em gerenciar parâmetro. Eu vou pegar o caminho, que no caso ele já está aqui, ó. Peguei o caminho, gerenciar novo parâmetro aqui, colocando o novo parâmetro, colocar caminho, tipo de texto, qualquer valor e o valor atual. Legal, coloquei o caminho aqui. Agora, mais uma vez, eu clico na tabela, vou na primeira etapa e aonde está Folder Files, eu vou colocar caminho. Que é o nome do nosso parâmetro aqui. Vamos dar um Enter. E pronto. A gente tem os nossos dados, né, aqui agora, utilizando o caminho. Aí quando eu trocar, né, a pasta, se porventura eu trocar, é só vir aqui no parâmetro, alterar, que já está atribuído ao valor da variável. Então isso ajuda muito a otimizar, né, conforme, só para a gente reforçar, né, vendo um outro problema. E legal aqui, ó, vamos só explorar como a gente fez de pastas a importação. Primeiro etapa, né, ele pegou, leu os arquivos. Depois ele fez aqui uma etapa de ocultar algumas situações, invocou a função, renomeou as colunas, né, atribuindo aqui, depois removeu, né, algumas colunas. Tudo isso ele fez de forma automática. E aqui ele fez a expansão, né? Aí sim, a expansão, o que que é? O arquivo binário, ele abriu conforme estava lá, alterou os tipos. Aí quando aqui já é a coluna aplicada, já é o que eu acabei fazendo aqui, né? Se a gente vir aqui em editor avançado, né, tá tudo aqui, o passo a passo, né, conforme ele fez para nós. Isso ajuda, né, a entender, né, o que aconteceu, né, etapa a etapa, renomeação, tudo.
ajuda você a entender o modelo, ok? Na próxima aula, né, eu trago um outro exemplo. Lembrando aqui, só vamos fechar e aplicar. E esse arquivo, eu vou dar o nome dele, também como a gente utilizou, vou colocar como importar de pastas. E vai ser o nosso arquivo número, deixa eu só aqui para não me perder, acho que é o número 5. Vamos lá, opa, arquivo, salvar como, porque daí vocês vêm comigo, né? 5, e esse é o import de pasta. Na próxima aula a gente continua. Até lá! Bora pessoal, continuando, agora a gente vai fazer uma importação bem interessante para ver toda a versatilidade, né, que o Power BI junto com o Power Query tem para a gente poder manipular arquivos. Então aí dentro da pasta Merge 2 que eu disponibilizei para vocês, tem esses 4 arquivos. Cada arquivo tem um assunto diferente, né, parte do nosso problema. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um arquivo de porcentagem, que tem os códigos dos produtos de 1 a 12 e a respectiva porcentagem dele, por exemplo. Depois eu tenho um outro aqui de preço de produto, onde que eu tenho de 1 a 12 código do produto, seus respectivos preços também. E depois eu tenho uma tabela de produtos, que tem aqui os produtos de 1 a 5. E notem que nos anteriores, né, tinham 12, né? E depois eu tenho um Excel aqui, onde eu vou ter os demais produtos. Tá aqui o nosso Excel, aí do 6 ao 12, né? Digamos assim, esses arquivos, num cenário real, veriam de lugares diferentes, de fontes divergentes. E qual que é a nossa missão? Unir todos esses 4 arquivos dentro de um arquivo só, dentro do Power BI. E com isso a gente vai ver como a gente consegue fazer o append de tabelas, como a gente fez aí nas aulas anteriores, né? Também fazer a junção de tabelas com informação de outras tabelas e transformar essas tabelas em uma tabela só. Então vamos lá. Power BI, obter dados. Primeiro eu vou obter os arquivos aqui de fontes, merge 2, porcentagem. Vou importar, vou utilizar aqui a opção de transformar dados, até para ser um pouquinho mais rápido. Não vou fazer nada aqui nesse momento. Mais uma vez eu vou vir aqui em nova fonte, vou falar que é de um arquivo TXT. Agora eu vou pegar preço do produto, um arquivo pequeno, né, para ser rápido para nós. Já leu tudo certinho, código e preço, ok. A gente sempre, né, tentar anotar, né, se o Power BI está fazendo aí alguma coisa diferente. Sempre olhar aqui os tipos, né, a tipagem, para ver se não tem problema. Mais uma vez do TXT. Agora, produtos. Olha aqui que interessante, placa-mãe. Ele não reconheceu, ó, colocou aqueles caracteres especiais. Então, vou lá no nosso UTF. Cadê aqui? 65001 UTF-8. E olha aqui, ó, corrigiu. Então, por isso, né, a importância de fazer o encode correto dos dados. Ok. Ele já vai fazer aqui a leitura para nós. E mais uma vez, nova fonte, só que agora vem do Excel. E eu vou pegar a pasta produtos. Já vai carregar aqui como sheet 1, que é o nome que estava lá dentro da planilha, por isso que ele traz o nome da pasta, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou renomear produtos 2. Então, temos aqui as 4 tabelas importadas e eu quero fazer uma tabela só. Então vamos definir uma estratégia, né? É sempre bom quando a gente vai começar a fazer esse processo de modelagem, começar a planejar que você chegue dentro do seu objetivo com o menor número de passos possíveis. Então, qual que é o primeiro que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar a tabela produtos e produtos 2 e transformar em uma tabela só. E depois eu vou complementar a porcentagem e depois eu vou complementar o preço do produto nessa nova tabela que eu criei. Então, vamos lá. Para isso, eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui em produtos, vou combinar,
vou acrescentar consultas como nova, que eu quero criar uma tabela nova, duas tabelas, e aí eu quero fazer a união da produtos com a produtos 2. Né? Se fosse mais, eu utilizaria essa opção, mas no nosso caso é somente essa. Então, ok, acrescentar, e agora olha aqui, eu tenho uma tabela com todos os produtos. Então a gente já fez a união. Só vou renomear aqui como produtos oficial. Ok, feito isso, agora eu vou fazer a adição, né, de uma nova coluna aqui. Agora eu quero trazer tanto o preço do produto quanto a porcentagem. E para isso a gente utiliza, né, o mesmo recurso. Vou vir aqui agora em combinar, ó, vou usar mesclar consultas. E aí eu tenho a nossa tabela produto que está aqui. Eu quero mesclar com quem? Primeiro eu vou vir mesclar porcentagem. E agora a parte mais importante, ó, que é o join, né, que a gente faz. Para quem conhece SQL, né, é a união, né, quando a gente faz a união dos dois campos chaves. E quais são os campos chaves? O código e o código, porque os códigos são os mesmos, né? Então eu estou clicando aqui em código, o código ficou em cinza. Aí ele está falando que a seleção corresponde às 12 linhas da primeira tabela, não teve nenhum problema aqui. Se tiver problema, pode ser que as bases não estejam equalizadas, né, em outro cenário real, e aí você assume se você realmente quer fazer ou não, ou escolhe, né, um tipo de junção. Né? Se você quer forçar a saída da esquerda, forçar a saída da direita, se você quer fazer o que a gente chama de full join, né, apenas internas, anti-esquerda ou anti-direita, o mais comum é esse mesmo que a gente está fazendo aqui, a externa da esquerda. Se você tiver outra necessidade, é só estar alterando aqui. Então, vou dar um OK e ele trouxe. Mas olha aqui como é que ele trouxe. Ó. Ele trouxe como table. E agora aqui a gente vai ter que habilitar o campo que nós desejamos. Então, onde que tem esse ícone aqui onde eu estou, vou clicar aqui nele. E ele está trazendo, né, a informação da tabela porcentagem. Então, eu não quero o código aqui. Eu quero só trazer a porcentagem. E aí eu clico. E agora eu tenho a porcentagem aqui. Eu posso renomear aqui, deixar só porcentagem ou PCT. Aí eu tenho a porcentagem, legal. Mais uma vez, vou vir aqui em combinar, mesclar consultas. Vai abrir a mesma janelinha com a produtos oficial e agora eu quero mesclar com preços produtos. Mais uma vez, detalhe importante. Clico no código para fazer o join, né? Quais são os campos que eu desejo. Um OK. Mais uma vez, ele abre aqui como tabela. Eu venho aqui neste ícone, clico sobre o mesmo, ou posso desmarcar tudo e eu quero somente que apareça preço. Agora, né, na anterior, eu acabei não desmarcando. Ele fala, você quer a coluna original, né, como prefixo, né, que ele traz a tabela? Eu vou desmarcar aqui não, só para aparecer aqui o nome, para não ter que renomear e vai aparecer diretamente preço aqui para nós, ó, conforme havia mencionado. Então, o que que nós fizemos aqui? A gente pegou essas 4 tabelas, né, em alguns passos, definimos uma estratégia. Primeiro mesclamos as tabelas e depois trouxemos os campos. E aqui eu tenho, então, a consolidação. E o que eu posso fazer aqui, parecido com os outros exemplos, eu posso aqui falar para desabilitar a carga, desabilitar a carga, desabilitar a carga, desabilitar a carga. Vou fechar e aplicar para finalizar esse modelo. Para quê? Para que depois na área de design, quando forem, né, desenvolver os relatórios, não aparecer as demais tabelas, que elas são, que elas acabam sendo? Tabelas auxiliares. E para não gerar confusão, né, para quem está fazendo o processo de designer ou o próprio usuário, somente as informações que interessam estão aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, como que a gente pode resolver vários problemas e vai ter muito mais coisas aí adiante, ok? Até mais!
Continuando, vamos ver mais um pouco da versatilidade do Power Query. Esse desafio é a importação do arquivo TXT e que acontece em muitos cenários, inclusive até de um cenário que eu utilizo no dia a dia, que é muito próximo da realidade, onde você tem um arquivo TXT e ele é dividido, ele contém toda a informação, porém ele é dividido por partes, né, segmentado. Então, olha aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma tag de vendas dentro desse arquivo e depois eu tenho as colunas. ID da venda, data da venda, valor da venda, ok? E depois eu tenho aqui o detalhe da venda. Então eu tenho aqui uma nova tag, ID da venda, código do produto, valor unitário, quantidade, valor do desconto, e aí eu tenho os respectivos valores aqui estruturados. E depois eu tenho, né, uma outra coluna chamada produtos com o código do produto, nome do produto, né, e a respectiva estrutura. E o que eu quero fazer? Puxa, eu tenho um arquivo e eu quero dividir isso em 3 tabelas. Né? Então, como que a gente faz? Vamos lá. Vamos vir aqui para o Power Query, perdão, né, para o Power BI, um arquivo novo, partindo do zero. E vamos importar, como ele é um arquivo texto, né? Vamos lá em fontes, CSV, esse arquivo chamado estrutura.csv, ok? E aqui começa, né, o nosso parte do nosso desafio. Ele já entendeu aqui parcialmente, né, o que a gente deseja e eu vou estar entrando aqui em transformar. Ele vai abrir o Power Query para nós. E eu tenho, né, o arquivo aqui todo bagunçado, né? Porque assim, eu fiz questão de trazer, né, um cenário, por exemplo, o arquivo vendas, ó, tem 3 colunas, o detalhe de vendas, né, tem 5 colunas, produtos são 3 colunas, é totalmente, né, adverso. Então eu preciso elaborar uma estratégia para fazer essa segmentação, né, aqui para nós. Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer aqui? E esse é um tipo de problema que pode ter várias soluções, tá? Eu vou tentar fazer uma mais otimizada, né, possível. Então vamos lá. Primeiro, eu entendo aqui, ó, que tem vendas, detalhes de vendas e produtos. Então eu vou vir aqui em adicionar uma nova coluna. Vou colocar uma coluna condicional. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, origem. Então, como ele não tem o nome das colunas, ó, tá tudo como coluna 1, 2, 3, eu vou utilizar a coluna 1 como parâmetro para mim. Então, a coluna 1. Quando o operador, né, um valor de texto for igual a vendas, eu quero que a minha saída seja vendas. Então, quando aqui for vendas, a próxima coluna que eu colocar aqui no final vai aparecer vendas. Estou tagueando, né? Vamos dizer assim, marcando o que eu desejo. Vou adicionar uma nova cláusula, também ainda na coluna 1. Quando for o valor igual a detalhe venda, eu quero que a saída dessa coluna seja detalhe venda. E eu vou adicionar uma nova coluna. Aqui a nova coluna 1, quando for o valor igual, qual que é o valor aqui da próxima tag? Produtos. Então, produtos, quando for o valor da coluna 1, eu quero que escreva produtos. Se não, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, verificar. Que é uma situação que eu não previ. De repente, lá o pessoal da equipe que está desenvolvendo, né, esse arquivo gerou um novo bloco, né, não me avisou. Então, eu estou colocando, se não for nenhuma dessas situações, né, verificar. Não, melhor não aqui. Não vou utilizar o senão, porque eu quero que fique em branco, tá? Se fosse em um outro cenário, poderia ser verificar. Mas eu quero que fique em branco, porque eu vou utilizar um recurso de autocomplementar aqui. Então, vou dar um OK. Então, olhem só. Quando vendas aqui, vendas. Quando detalhe aqui, detalhe. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que eu tenha uma coluna
que marque para mim todas, né, as origens. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui na nossa transformação, clicando aqui em transformar, estou com a coluna clicada e eu vou utilizar aqui para baixo, que é fazer aquele preenchimento que a gente fez, né, anteriormente. Então, feito isso, o que ele fez aqui? Agora eu sei que toda linha que tem vendas é do bloco de vendas e toda linha que tem produtos, né, do bloco produto, e toda linha que tem detalhe da venda, né, faz parte, né, dessa informação. Legal, atingimos um objetivo. Agora o que eu vou fazer? Vou criar cópia da estrutura. Eu poderia duplicar ou gerar referência. No meu caso aqui, eu vou clicar referência. Quando eu duplico, eu tenho uma tabela independente, né, da qual estou utilizando. E quando eu utilizo a referência, eu tenho uma tabela que tem a dependência referente à tabela estrutura. Então, por exemplo, eu vou fazer uma referência e vou dar um nome aqui, por exemplo, vendas, ok? Agora eu vou vir aqui na estrutura, vou utilizar novamente referência, vou renomear, F2, tá? Já ativa, detalhe venda, e mais uma vez aqui em referência, F2, e aí eu vou colocar produtos. Só para a gente entender um pouquinho aqui, a gente pode vir aqui em exibição e a gente vai ver que tem uma tabela estrutura e todas essas três aqui que eu acabei de criar depende dela, né? Ele vai lá, lê os dados e traz. E agora eu vou fazer o ajuste em cada uma. Na tabela de venda, eu vou vir aqui utilizar o filtro, marcando aqui vendas. Já tenho vendas, legal. Só que eu tenho um problema aqui ainda, né? Porque eu tenho uma linha em branco, eu quero tirar ela daqui. Então, eu vou agora desmarcar o vendas daqui. E o próximo passo, eu vou utilizar a primeira linha como cabeçalho. E eu posso vir aqui nessas demais colunas e removê-las, né? Remover colunas. E aí eu tenho só a informação que está interessante. E talvez vocês estranharam, né? Poxa, André, mas você fez o filtro lá na vendas, né? E depois você excluiu. Como que o Power BI vai entender agora, né? O próximo? Que quando entrar, né, um novo registro, que ele tem que colocar em venda. Por que o Power Query, né, consegue resolver isso? Porque ele vem aqui por etapas, ó. Ele sempre faz isso por etapas. Então, ele vai estar fazendo as etapas. Primeiro, ele pega as linhas filtradas, promove o cabeçalho e, por último, ele remove a coluna. Então, o fato de fazer isso sequencialmente resolve, né, essa questão, esse problema. Então, a gente tem aqui resolvido, né, essa questão aqui. Agora, a gente vem para o detalhe e a gente vai fazer o mesmo passo. Venho aqui em origem, vou selecionar detalhe do produto. Ok. Agora eu venho aqui no detalhe da venda, desmarco para ele não aparecer aqui. Vou promover agora os cabeçalhos da primeira linha. Aqui, deixa eu ver, e eu vou só excluir, remover, né, no caso, o detalhe da venda, né, valor de desconto, outras informações é pertinente, vou deixar aqui para nós. Produtos, mais uma vez, mesmo passo. Origem, só deixo marcado produtos. Volto aqui na primeira coluna. Desmarco produtos daqui para aparecer só o que me interessa. Promovo o cabeçalho. E agora eu tenho, né, várias colunas aqui da estrutura original que eu não quero. Então, selecionei todas, remover colunas. E eu tenho aqui agora só a informação que preciso. Só vou comentar um detalhe aqui. Em vendas, talvez aí se você estiver utilizando em outro idioma, pode ser que você tenha problema com a data, né? Quando acontecer o problema com data,
provavelmente a localidade que você está utilizando. Então você pode clicar aqui com direito, porque eu estou utilizando o padrão que nós utilizamos aqui no Brasil. Então clica aqui em usando localidade. Ele vai abrir aqui para nós uma janelinha e aí eu falo qual que é o tipo de dado. Eu vou falar que é do tipo data. E qual que é a localidade que eu quero adaptar esse dado? E aí você escolhe o seu padrão que você utiliza. No meu caso, já está aqui nativo, né? Português Brasil, isso aí ele já não dá problema. Mas se você estiver utilizando um outro formato de data, essa também é uma forma. Além daquelas configurações iniciais que nós vimos lá no começo do curso, essa também é uma forma. E isso vale também aqui para números. Então, todos os números que você precisar fazer pontualmente uma configuração de localidade, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o valor decimal fixo, no formato, né, português Brasil, né, ponto e vírgula. Né? Por exemplo, se eu utilizar o padrão, vamos ver aqui, padrão americano, alguma coisa, pegar alguma coisa diferente aqui, o inglês. Queria achar aqui o padrão americano, na verdade. Vamos ver se aqui, se no inglês ele tem a opção aqui, inglês dos Estados Unidos. Né? Aí você pode estar mudando, né, essa configuração aqui para atender pontualmente a sua questão de regionalidade. No caso, não vou aplicar essa etapa, era mais para mostrar essa questão da localidade. Se tiver problema em algum modelo de dados que você utilizar, é assim que você corrige, ok? Então, tínhamos um arquivo e fizemos um split desse arquivo. Detalhe aqui, eu vou desabilitar a carga para a estrutura não aparecer, fechar e aplicar. Por enquanto eu não vou estar mexendo com o relacionamento, que eu tenho outros exemplos, né? Aí para a gente trazer uma aula específica desse assunto, né? Por enquanto a gente só está tratando os dados aqui dentro do Power Query, né? E aqui tá as tabelas que nos interessam, ok? Na próxima aula a gente continua com outro exemplo. Até lá! Olá pessoal, tudo bem? Continuando, agora nessa aula a gente vai fazer a ingestão de dados dentro do Power BI da forma que melhor ele acaba funcionando, né? Que é com um modelo já de tabelas já praticamente prontas, né? Utilizando o conceito de fato e dimensão, né? E a gente vai fazer também uma modelagem Star Schema, que é a melhor forma que o Power BI e também outras ferramentas de BI, né, trabalham. Com isso a gente consegue evitar redundâncias de dados, né? Vocês viram aí na aula teórica, né, um pouquinho sobre isso. Agora, de fato, a gente vai colocar a mão na massa aqui. Então, dentro da tabelinha vendas, vocês vão ter essas três pastas aqui. Uma escrito dimensões, que é o que ajuda a gente a explicar os dados. Então, eu tenho uma dimensão, né, de canal de vendas, uma dimensão de categoria de produtos, uma dimensão com o cadastro de clientes, uma dimensão dos produtos em si, uma dimensão de unidade federal e uma dimensão de vendedores, né? Eu vou ter a venda e eu quero que a venda seja explicada aqui por esse nível de informações: canal, categoria, clientes, produtos, unidade federal e vendedores. Voltando aqui um outro nível, eu tenho uma tabela fato de meta, onde que eu tenho, por exemplo, aqui uma tabela com as metas dos vendedores. Deixa eu abrir uma aqui para vocês verem. Está aqui a tabela, onde eu tenho o mês, o código do vendedor e qual que é a meta que ele deve estar atingindo dentro daquele mês. Né? E assim para todos os meses de 2019. E eu tenho, né, também as metas registradas para 2020. Né? E o que acontece quando a gente trabalha nesse modelo aqui, né, que eu estou dividindo isso por arquivos? A gente vai fazer a ingestão, por exemplo, das tabelas de dimensão por arquivo. E da tabela fato, como é um dado mais volátil, né, que sempre vai vir alterando, eu vou fazer por pasta. Então, por exemplo, quando chegar em 2021, eu faço a definição da meta 21, coloco aqui um arquivo 2021
e o Power BI já sobe esse arquivo. A mesma coisa para venda, né? Então aqui vamos vir aqui em venda. Então eu tenho aqui a data da venda, qual que foi o produto, qual que foi o cliente, ó, tem aqui o código, né? Qual que foi o preço de custo, qual o valor unitário, quantidade, situação da nota, N de normal, e depois tem um outro atributo aqui, C de cancelado, canal de venda e o código do vendedor, né? Isso para 2019 e a mesma coisa para 2020, quando entrar 2021, 2022, 2023 e assim subsequentemente, a gente vai adicionando os arquivos e o Power BI vai consumindo. Isso ajuda a facilitar, porque você faz o seu trabalho de desenvolvimento no Power BI apenas uma vez, né? Então isso é trabalhar de forma, né, otimizada. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse momento? Nessa aula, então essa vai ser sequência de várias aulas até a gente fazer o Star Schema. Então vamos lá. Primeiro eu vou portar os arquivos dimensão. Então vou lá na nossa tabela de venda. Vamos aqui em fontes, vendas, dimensões e eu vou pegar aqui, importar canal de vendas. Ok. Vou transformar esses dados para ele já abrir o Power Query e depois eu fazer o consumo das demais tabelas. Então vamos lá, já tem o canal de vendas, já fez aqui tudo certinho, sempre conferindo a tipagem dos dados, qualidade dos dados, sempre olhem esses indicadores. Se não estiver aparecendo aí para você, ó, é só vir aqui ativar, desativar os parâmetros de acordo com o que você achar melhor, ok? Então, página inicial, nova fonte, mais uma vez do Excel. Agora eu vou carregar categoria. Feita a categoria, ok, ok. Mais uma fonte de dados do Excel, clientes. Depois eu vou fazer a checagem aqui de tudo. A transformação que a gente vai fazer quando a gente trabalha dessa forma vai ser praticamente mínima, tá? Nas outras aulas anteriores, explorando o Power Query, né, a gente fez várias transformações, porque às vezes acontece, né? Tem várias situações do dia a dia, né? Mas aqui já é o modelo ideal que a gente está trabalhando. Então, produtos. Mais à frente, né, dando um spoiler aí, vou ter um exemplo que o pessoal costuma trabalhar muito com o tabelão, né? Para a gente, a partir do tabelão, criar tabelas do tipo fato e dimensão, né? Partindo de uma tabela só, né? Isso também é uma dica bem legal aí, a gente vai estar fazendo num outro exemplo mais à frente. Produto, unidade federal e vendedores. Unidade federal, só falta vendedores aqui. Excel, pronto, carregamos as nossas tabelas de dimensões. Feito. Agora eu quero carregar as pastas, né, que tem os arquivos, então eu não escolho o Excel, né? Eu escolho aqui agora a opção, vem aqui em mais, escolho pasta, né? Se você estiver utilizando o SharePoint, aí é o endereço do link, né, o caminho lá do seu SharePoint, também é uma opção bem interessante para estar utilizando, caso você utilize. Então, pasta, vou lá indicar o caminho. O único ruim de pasta é que ele não abre um navegador aqui muito amigável, porém é uma coisa que a gente faz apenas uma vez, né? Então vou lá, vou achar aqui na distribuição dos arquivos, fontes, vendas, e aqui eu vou carregar, por exemplo, primeira fato meta. Vou dar um ok, ok. Ele leu os arquivos. Olha por que ele está trazendo aqui, né, um cifrãozinho aqui, né? Porque eu estou com o Excel aberto, né, como se fosse uma tabela temporária. Então, deixa eu fechar ele aqui. Vou cancelar essa operação, porque eu não quero essa sujeirinha aqui. Então, vou cancelar. E vou vir novamente aqui em fonte. Quando o arquivo fica aberto, né, ele gera, né, um arquivo ali, né, e ele
foi lá e leu o arquivo, né? Ele tá correto. Eu fiz errado de não ter fechado o arquivo. Mais uma vez aqui navegando. Fontes, até chegar aqui na nossa pasta vendas, fato meta, ok. Então, tenho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Só para otimizar depois, ó, vou copiar esse fato meta aqui, dar um ok. Tem os dois arquivos, combinar e transformar. Aí a minha fmeta, né, o primeiro arquivo. Esse é o arquivo que eu desejo, né? Tá fazendo a mesclagem. Só confirmando e vou dar um ok. Aí ele coloca todos aqueles atributos, né, de pasta, tudo que vai estar fazendo aqui agora. Nossa fato meta está carregada. E mais uma vez aqui na fonte. Nova fonte, mais uma vez eu vou aqui falar que é pasta. Aí, aquele caminho que eu copiei, ó, vou colocar aqui, ó, e agora eu só vou trocar aqui, ó, falar que é o caminho da pasta fato venda. Né? Se a gente tiver, acaba sendo mais produtivo. Ó. Já foi lá, leu 2019, 2020, ok. Combinar e transformar. Primeiro arquivo, vou falar que é a nossa tabela fato venda aqui e vou dar um ok. Tá avaliando a nossa consulta e agora a gente tem todo o nosso modelo de dados já importado. Vou minimizar essas pastas aqui anteriores. Na próxima aula a gente vai continuar passando um overview e organizando melhor aqui as nossas tabelas, ok? Até lá!